Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, te agradeço por tantas bênçãos concedidas e te peço que nos preencha, ó Pai, a cada dia com sua maravilhosa presença e que a sua palavra seja nosso alimento. Amém. O estudo de hoje é a lição 5, Vencendo o abatimento da alma. O texto base dessa lição é o Salmo 42, versículo 11. Mas leiam também, tá? Do versículo 1 ao versículo 11, para que vocês tenham uma compreensão melhor, né, do estudo. Mas o Salmo 42, versículo 11 diz assim: Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Estamos vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós, quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego e, consequentemente, a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis neste tempo. Então, como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? Você pode vivenciar essas respostas a partir da palavra de Deus. Ao estudar o Salmo 42, o salmista oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos para o enfrentamento dos dias maus, a partir do seu coração. O Salmo 42 é um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre e que está perturbado. Esse salmo é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Você pode verificar a citação sobre os coraitas em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Eu te convido a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e saber lidar com essas situações, esses sentimentos tão difíceis e questionamentos que têm passado em cada um de nós. Em dias de desesperança, busque a Deus. Em Salmos 42, versículos 1 e 2 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista trazia dentro do seu interior um aperto no coração, um sentimento de angústia. Daí ele pôde comparar seu momento como no deserto vendo uma corça. Ela suspira por águas em meio à sede. Em meio às faltas de expectativas de saciá-la, ela busca, através do faro, o cheiro das águas e quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão nos altos da montanha, onde brotam as fontes de águas correntes. O salmista registra que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus e, ao contemplar elementos da natureza, ele vê o seu interior. Como a corça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte de vida. Vejamos o que o salmista nos ensina. Primeiro, Deus é a fonte. Só Deus satisfaz a vida do homem em sua própria necessidade. Vejamos o que Filipenses 4, versículo 19 diz: O meu Deus suprirá toda a necessidade de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, só Deus tem a capacidade de saciar toda a necessidade do homem, seja ela uma necessidade material ou espiritual. Aquele vazio, né, existencial
que o homem possui, só Deus tem a capacidade de preencher. Não adianta ele buscar outras fontes, né? Buscar em si mesmo, ou buscar em bens materiais, né? Em amizades, em outras fontes, porque só Deus é capaz de realmente preencher todo esse vazio e suprir toda a expectativa humana. Vamos ver aqui o outro ensinamento, né? O salmista, ele anseia pelo trono de Deus, porque ele entende que lá encontramos graça. Vejamos o que Hebreus 4, versículo 16 fala. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, é no trono de Deus que nós encontramos a graça de Deus, né? E ele nos dá essa confiança, essa certeza, porque Deus é um homem de uma palavra só, o que ele fala, ele cumpre. Então, lá nós vamos encontrar a graça e vamos receber a misericórdia vinda dele. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. O salmista revela o motivo de seu sofrimento, questionamentos por pessoas e dúvidas vindas internamente, devido circunstâncias difíceis que passou. Então surge, né, aquela pergunta, né, onde está Deus nesse momento, né? Em Salmos 42, versículo 3, diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quem nunca ouviu essa pergunta diante de uma doença, da morte de quem amamos, né? Um filho nas drogas ou se prostituindo, em meio ao desemprego, um negócio que faliu e etc. E às vezes podemos até nos perguntar, né? Se Deus me ama, por que estou passando por isso? Esses questionamentos é algo que é inerente, né, à natureza humana, né? Não é uma falta de fé, não é porque você não confia em Deus, é apenas porque você é humano, né? E como nós podemos ver, né, o salmista, ele, humanamente, ele também passou por esse tipo, né, de questionamento. Um outro fator, né, para o seu sofrimento é que ele sentia saudade de estar junto de seu povo para louvar e adorar a Deus. Em Salmos 42, versículo 4, diz assim: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com tanta alegria e ação de graça entre a multidão que festejava. Notaram a semelhança? Nós também estamos entristecidos por estarmos sem a oportunidade de realizar todas as nossas atividades, né? As atividades que antes nós realizávamos juntos, não é verdade? Então, sentir essa saudade, estar entristecido por isso, também é comum, é normal. Todos nós, né, somos humanos, né, e passamos por esses sentimentos, né? O salmista encontra a resposta para apaziguar seu coração. Ele prega para sua própria alma. Então, em Salmos 42, versículo 5, ele diz assim, olha: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. As perguntas não serão problemas, desde que busquemos as respostas em Deus. A solução é esperar em Deus. A Bíblia nos ensina no livro de Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Então, é preciso que tenhamos paciência, porque tudo tem um tempo determinado, né? E tudo tem um propósito. Nós estamos passando por esses momentos difíceis, mas, como eu acabei de ler no versículo, ele começou e vai ter um tempo para terminar. Nós precisamos ter a paciência e saber esperar em Deus e perseverar, perseverar principalmente em oração. Mas tudo isso vai passar, né? Confiemos no nosso Senhor, que isso vai passar. E tão logo possamos, vamos estar, né, juntos em todas as nossas atividades, louvando e adorando ao nosso Senhor, que nos traz muita alegria, né, e fazemos de todo o coração. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. No versículo 6, ele diz: A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O cenário parece mudar aqui. Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas, de onde brotam a nascente do Jordão. Ele se lembra de Deus. No versículo 7, ele diz assim: Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. No versículo 7, ele usa esse termo, um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dia de chuvas, onde ele é levado de um lado a outro. Ele faz uma comparação com uma alma bagunçada, ou seja, ele está com os pensamentos dele muito perturbado, né? Muito revirado. O salmista, no entanto, não vê os problemas, as lutas como algo do diabo ou consequências do seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disto seu cântico, sua oração dia a dia. O versículo 8, ele diz: Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Então, no versículo 8, o salmista, em sua oração, ele tem uma certeza. Ele conta, em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor. De dia e à noite, ele presta, né, uma oração de louvor a Deus. Muitos cristãos veem que tudo que acontece, que incomoda, vem do inimigo e se esquecem quem é o Todo-Poderoso, que ele corrige todo aquele que ama. Deus, às vezes, nos dá uma sacudida para que possamos acordar para as coisas erradas que estamos fazendo. Será que essas ondas agitadas não foram movidas pelas mãos de Deus para nos trazer um novo tempo, um amadurecimento, um crescimento? Eu deixo essa reflexão para vocês. Em dias de desesperança, persevere. O salmista tem questionamentos apesar das convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela, em suas palavras, que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nós sentimos em meio às dores e às crises. Daí, ele faz algumas perguntas. Por que esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Às vezes, a nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis,
mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, Deus conosco. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale, não exorte, não julgue e não fique questionando o porquê desse sofrimento. Esteja apenas ao lado, acolhendo. Isto será suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, pergunta para si mesmo e encontra a resposta. Alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espere em Deus. Por que está perturbada? Espere em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isto passará. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Lembrem-se, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, essa é mais uma passagem, né, bíblica, é mais uma promessa que Deus deixou para nós, né, para todo aquele que persevera. Então, todo aquele que vai perseverar e vai guardar todas as orientações, todos os mandamentos, preservar a sua fé em Cristo Jesus, ele também será guardado, né, no dia da provação que virá sobre todo mundo, né? Então, essa é mais uma promessa, né, que a gente se fortaleça em Cristo, permaneçamos com a fé nele e perseverantes sempre nessa caminhada, né, para que a gente, no futuro, nós possamos realmente reter, né, reter os galardões, né, que Deus está reservando para cada um de nós, segundo, né, as nossas obras, segundo a nossa fé e o nosso caminhar. Só Ele sabe, né? Isso é muito particular entre cada um e Deus, né? Para que ninguém tome, né, a nossa coroa, né? Principalmente o inimigo, né? Não roube a nossa fé, não roube essa coroa de glória, né, que Jesus está preparando também para nós no futuro. Essa é a lição de hoje. Eu peço a Deus que Ele os abençoe, permaneçam no Senhor e até a nossa próxima aula. Tchau!